Olá pessoal, professora Giovana Vieta aqui com vocês, hoje para falar um pouquinho sobre hereditariedade. A gente começa falando sobre a genética, lembrando o que é genética. Então a genética é o ramo da biologia que estuda a natureza química do material hereditário, os mecanismos de transmissão desse material e o modo de ação do material hereditário. Para começar a falar sobre hereditariedade, a gente tem que pensar um pouquinho em como isso se desenvolveu na história. Então, lá nos primórdios, 384, 322 a.C., Aristóteles colocou a ideia de que a responsabilidade da formação de um novo ser é do homem. Então, na época, acreditava-se que o líquido seminal do testículo direito daria origem a um indivíduo do sexo masculino e o líquido seminal do testículo esquerdo daria origem a um indivíduo do sexo feminino. Ainda outras teorias, como a teoria da pré-formação, compactuavam com essa ideia, dizendo que os indivíduos já se encontravam completamente pré-formados no interior do gameta e chamavam esses gametas de homúnculos. Então aqui a gente tem uma representação gráfica, um desenho de um homúnculo no interior do espermatozoide. Tem alguns relatos de cientistas da época que enxergavam esses homúnculos no espermatozoide, no gameta masculino. E lembrando que na época a microscopia não era tão avançada quanto é hoje, e eles relatavam a presença desses homúnculos. Então, a mulher, até então, servia apenas como uma incubadora para o crescimento desse indivíduo que era formado a partir de um gameta masculino, Era um mini indivíduo que era passado para essa incubadora para crescimento e nascimento. Já lá no século XVII, alguns estudiosos, alguns cientistas identificaram ou reconheceram os gametas. Graf identificou o óvulo, os folículos de Graf, era um médico holandês, em 1670, ele identificou o folículo de Graf, o óvulo. E em 1975, Leeuwenhoek identificou o espermatozoide, chamou na época de animálculos, que eram seres microscópicos com movimento que teriam o papel de transferir características do homem e o óvulo da mulher. Em 1820 surgiu a teoria da epigênese, onde Wolff e Baer identificaram que os indivíduos surgem da união do gameta masculino com o feminino, e dessa união forma-se uma célula-ovo que se divide várias vezes, originando muitas células indiferenciadas que se modificam e dão origem aos tecidos e posteriormente aos órgãos. Essa teoria é a teoria que a gente entende como correta até hoje, e que a gente usa para a explicação do indivíduo. Mas como essas células são capazes de transportar o material hereditário? Então, foi proposto por Mendel, no seu trabalho com ervilhas, que essa herança era feita por meio de partículas. Então, foi postulado por ele que a transmissão desses caracteres hereditários era feita por meio de fatores que se encontravam nos gametas, fatores mendelianos, que hoje a gente chama de genes. A teoria cromossômica, ela começou a ser desenvolvida no século XX, a partir da observação e descrição dos cromossomos e dos processos de mitose e meiose. Boveri e Sutton identificaram, em seus trabalhos individuais, genes encontrados em locais específicos e em cromossomos particulares. E identificaram que o comportamento dos cromossomos durante a meiose poderia explicar o porquê desses genes serem herdados de acordo com as leis de Mendel.
Em 1910, Morgan, trabalhando com as moscas das frutas, as drosófilas, descobriu que os genes estão localizados nos cromossomos. Então, gente, vamos dar uma paradinha aqui e vamos relembrar algumas coisinhas que a gente já trabalhou e alguns conceitos que precisam ficar frescos na cabeça de vocês para ter um entendimento melhor do que a gente vai ver logo a seguir, tá? Então, lembrando que a célula constitui a estrutura base do nosso organismo, que ela é responsável por todos os processos que definem a vida, e a gente inclui aí o processo de respiração, de digestão, produção de energia, né? O núcleo de uma célula humana é considerado 2N, tem 46 cromossomos. Cada cromossomo é uma longa molécula de DNA entrelaçada sobre si mesmo, empacotada, e esse DNA contém todas as características genéticas do indivíduo e todas as instruções necessárias ao funcionamento do nosso corpo. Os genes são pequenos segmentos de DNA de comprimento variável que ocupam um lugar específico dentro dos nossos cromossomos. Então, o locus gênico, o lugar específico daquele gene dentro de um determinado cromossomo. Genótipo é o conjunto de genes ou cada par de genes de um indivíduo. O fenótipo, ele é variável de cada caráter ou conjunto das variáveis dos vários caracteres de um indivíduo, ou seja, é a expressão do genótipo com interação com o meio. Fenótipo é a relação que eu tenho, genótipo e meio. E genótipo é a informação que eu carrego dentro do meu DNA. As nossas células, com 46 cromossomos, esses cromossomos são organizados em 23 pares cromossômicos. Esses pares cromossomos são formados por cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que possuem os mesmos loci gênicos. E os locus gênicos, então, são os lugares, ou o lugar em que o gene ocupa no cromossomo. Locus é o singular, é o lugar, e o loci é o plural de locus. Além disso, gente, alelo é uma das formas diferentes de um gene que pode existir em um único locus. Então, aqui a gente tem representado, né, um par de cromossomos com seus locis. Cada locus é ocupado por um alelo. Um indivíduo, ele pode ser considerado heterozigoto ou homozigoto em função dos pares de alelos que ele carrega. A gente diz que o indivíduo é heterozigoto quando ele apresenta alelos diferentes para um determinado par de genes, que é o que a gente identifica em A, onde aqui eu tenho azão e aqui eu tenho um azinho, e aqui em D, onde esse indivíduo apresenta nesse cromossomo um Dzão e neste outro cromossomo um Dzinho. Então, para os locis A e D, esse indivíduo é considerado heterozigoto. Já para os locis B, C e E, esse indivíduo é considerado homozigoto. Por quê? Porque ele apresenta alelos iguais para um determinado par de genes. Então, o alelo Ezão neste cromossomo é igual ao alelo Ezão neste outro cromossomo. Então, voltando. A maior parte da genética, como a gente já viu, ela é baseada na variação hereditária.
Dentro de uma espécie, os indivíduos podem estar variando em suas características. E aqui a gente pode estar trazendo características fenotípicas que a gente observa facilmente, como a cor dos olhos, a altura, e outras que elas acabam sendo mais sutis, como, por exemplo, o comportamento. A gente tem diferenças de comportamento que são estabelecidas pela combinação dos nossos genes, pela combinação dos nossos alelos, que são um pouco mais sutis. Com isso, a gente pode começar a falar em herança, tá? Padrões de herança. Então, para os nossos cromossomos autossômicos, né, que são todos os cromossomos no núcleo da nossa célula, exceto os cromossomos sexuais, a gente chama o padrão de herança autossômica. A herança autossômica ela foi descoberta em 1919 pelo monge Gregor Mendel, ele que estudou as ervilhas. Então, o sistema experimental do Mendel, ele se baseou no estudo de ervilhas de jardim, a Pisum sativum. Ele escolheu essas plantas em função da fácil identificação, né? Elas são, as características delas são muito fáceis de serem identificadas, pela possibilidade de autofecundação, então uma planta pode ser autofecundada, como também a possibilidade de polinização cruzada. Assim, Mendel conseguiu testar diferentes características em relação às ervilhas de jardim. Tá? Ele testou 8 características das ervilhas e essas características ou propriedades específicas do organismo foram chamadas de caráteres. Tá? No início, Mendel pegou 2 linhagens puras, uma linhagem branca e uma linhagem púrpura. E ele transferiu, ele fecundou, né, polinizou a linhagem branca com o pólen da linhagem púrpura. E viu como origem uma geração filial onde todas as plantas tinham flores púrpuras. Hoje a gente entende que ele pegou uma flor púrpura cuja cor era dominante, azão, e cruzou com uma flor branca, azinho. E a combinação dessa geração parental, dessas 2 linhagens puras, gerou 100% da sua prole, 100% da geração filial púrpura, heterozigota. Quando ele testou a autofecundação da geração filial, da F1, ele obteve na geração 2, na F2, 929 sementes de ervilha, cujos 705 eram púrpuras e 224 eram brancas. Ou seja, ele observou que ao autofecundar plantas originadas da combinação de duas plantas puras, de 2 linhagens puras, na geração filial 2, ele voltava a observar características da flor branca. Porque ele estava cruzando indivíduos heterozigotos, originados da geração filial 1, azinho com azinho, que deram a origem a 3/4 púrpura e 1/4 branca, estabelecendo uma proporção de 3:1.
Aqui, observando isso, Mendel postulou a existência de uma relação de dominância da cor púrpura sobre a cor branca, que de alguma forma voltava a aparecer como recessiva nesta combinação. Repetiu algumas vezes esse processo e, dando sequência ao estudo, ele cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Esse cruzamento ele surgiu de ervilhas puras, né? Ervilhas amarelas puras com ervilhas verdes puras. E a geração filial 1, todas as ervilhas eram amarelas, mostrando aqui a dominância do amarelo sobre o verde. Quando ele autofecundou essa geração 1, essa F1, ele observou que na F2 ele tinha 3/4 das ervilhas amarelas e 1/4 das ervilhas verdes, estabelecendo a mesma proporção que ele tinha visto no cruzamento das flores, de 3/1. Então ele autofecundou novamente essa F2. Ele pegou ervilhas amarelas, 519 ervilhas amarelas dessa geração F2 e autofecundou. E aí ele observou uma geração F3, onde 3/4 dessas ervilhas eram amarelas e 1/4 dessas ervilhas eram verdes. Só que dentre as ervilhas amarelas, ele observou que 1/4 eram amarelas puras, amarelas dominantes, e 2/4 eram amarelas impuras, tá? Como ele chamou na época, que eram amarelas heterozigotas, e 1/4 eram verdes. Aqui, gente, ele passou a estabelecer uma relação de 1/2/1. 1/4 amarela pura para 2/4 amarelas impura e 1/4 verdes. E aí a gente começa, né? Mendel começou a tentar entender como explicar essa proporção 1/2/1. E para explicar isso, ele levou em consideração algumas coisas que ele tinha observado. Primeira coisa delas, primeira observação dele, tá? Que diferenças fenotípicas contrastantes e seus padrões de herança eram atribuídas a alguma partícula hereditária, que hoje a gente sabe que essas partículas hereditárias que ele estava se referindo são os genes. Então, a existência dos genes está relacionada à explicação dessa proporção. Ainda que o gene ele pode ter formas diferentes, né? Pode ter alelos diferentes. E cada uma dessas formas corresponde a um fenótipo alternativo de uma característica. Tá? Então, conforme eu faço a combinação desses alelos, eu posso gerar características diferentes para um indivíduo. Ainda ele levou em consideração que na formação dos gametas, cada gameta leva apenas um membro de cada par de genes. Então, para ser expresso em outra geração, o alelo deve ter ido para o gameta. Metade dos pares de genes em cada gameta. Ainda, ele observou que existia uma segregação igual, onde os membros dos pares de genes se segregavam, se separavam igualmente para os gametas. Ou seja, 50% dos gametas levam um membro de um par de genes, levam um alelo, e os outros 50% levam o outro alelo. E por fim, ele identificou a fertilização aleatória,
que a união de um gameta de cada genitor para formar a primeira célula, o zigoto de um indivíduo da prole, é aleatória. Ou seja, os gametas se combinam sem relação a qual alelo é levado. Com essas observações, foi postulada, então, a primeira lei de Mendel, a lei da segregação, onde os dois membros de um par de genes se segregam para gametas. Logo, metade dos gametas leva um membro do par e a outra metade dos gametas leva o outro membro do par. Que conceitos importantes que a gente tem que fixar aqui? Primeiro, o que é heterozigoto e o que é homozigoto? Heterozigotos, alelos diferentes. Azão, azinho. Os heterozigotos, eles são híbridos. Os homozigotos, eles apresentam alelos iguais. Eles podem ser dominantes, azão, azão, ou recessivos, azão, azinho. O genótipo está relacionado com a constituição genética determinada da característica em estudo. Né? Importante a gente lembrar aqui que azão, azinho e azão, azão são genótipos diferentes, muito embora eles gerem o mesmo fenótipo. Tá? Então, aqui a gente tem 3 genótipos, azão, azinho, azão, azão e azão, azinho. E 2 fenótipos. Um fenótipo dominante e um fenótipo recessivo. Fenótipo, então, é a manifestação externa do genótipo, que vai estar relacionado com o genótipo e o meio. E a relação dominante-recessiva como propriedade fenotípica. Né? A presença de um alelo dominante é o suficiente para que a característica fenotípica seja manifestada. Assim, a gente pode seguir para falar um pouquinho sobre herança autossômica entre seres humanos. Então, a gente não pode fazer um cruzamento, testar um cruzamento experimental em seres humanos. Por isso, a gente recorre ao quê? A pesquisa de registros, né? Como acontecia ou como aconteceu a transmissão dessas informações na família. Então, a gente constrói um heredrograma, que é essa imagem que vocês estão enxergando aqui, tá? Então, o heredrograma, ele vai estar representando as diferentes gerações dessa família e identificando, né, os cruzamentos, os casamentos entre indivíduos, a formação das suas proles e se existe indivíduos afetados no meio dessa prole. Quais os sinais que são utilizados? Tá? Primeiro, membro de uma família que primeiro chamou a atenção do geneticista é chamado de propósito desse heredrograma. Geralmente, o fenótipo do propósito é excepcional, ele é diferente de algum modo do resto da família, né? E isso vai engatilhar a pesquisa dos registros e a montagem do heredrograma. Qual a simbologia que é utilizada? O quadrado representa o sexo masculino, o círculo representa o sexo feminino. Quando existe esse achurado, essa marcação, né, do indivíduo, significa que ele é afetado pela doença, né, ou por aquele caráter que a gente está estudando. O círculo com um ponto no meio é o sexo feminino com genótipo heterozigoto. Casamento não consanguíneo é identificado pela união de um homem, né, de um indivíduo do sexo masculino com um indivíduo do sexo feminino.
e o casamento consanguíneo por 2 traços entre esses indivíduos. Ainda, a irmandade, ela vai ser marcada por ficar dentro de uma mesma linha, né, dentro de uma mesma geração. Ela tem como origem um casal, 2 indivíduos, um de sexo feminino e um de sexo masculino. Casamento geram a sua prole, então a irmandade entre esses indivíduos. Casamento sem descendentes tem essa simbologia. A presença de gêmeos, ela é marcada pela mesma saída, né, e a formação da prole. É mais utilizado esta simbologia para gêmeos univitelinos, mas também pode ser utilizada essa aqui. E para gêmeos fraternos ou gêmeos bivitelinos, né, essa aqui. Com isso a gente chega nos modos de herança. Então, o que são modos de herança, né? São os padrões com que essas heranças acontecem. Então, os padrões de herança, eles vão estar descrevendo como uma doença é transmitida numa família. Esses padrões, eles ajudam a predizer o risco de recorrência para relativos. Os padrões de herança para as disfunções genéticas simples, ou seja, as disfunções mendelianas, são classificados com base no tipo de herança, se é uma herança autossômica ou uma herança ligada ao cromossomo X, e ao padrão de herança, se é uma herança dominante ou uma herança recessiva. Então, herança autossômica dominante. Estou falando aqui de uma herança que é passada por cromossomos autossômicos e ela tem um padrão dominante. Na herança autossômica dominante, um fenótipo vai ser expressado da mesma maneira em homozigotos e heterozigotos. Toda pessoa afetada em um heredograma possui obrigatoriamente um genitor afetado, que por sua vez também possui um genitor afetado, tá? Então, por que a gente identifica em homozigotos e heterozigotos? Porque basta a presença de um alelo dominante para que essa doença seja expressa no indivíduo, certo? Nos casamentos que produzem filhos com uma doença autossômica dominante, um genitor geralmente é heterozigoto para a mutação e o outro é homozigoto para o alelo normal. Então, a gente vai observar lá a relação, né, ou a combinação no quadro de Punnett de um genitor afetado com um genitor normal. Lembrando lá que eu tenho o meu par de cromossomos homólogos com um gene no seu locus, né? Azão é o gene dominante para o fenótipo anormal e o azinho é o alelo normal. Essa combinação vai dar origem a 50% de indivíduos afetados e 50% de indivíduos normal. Então, cada filho desse casamento tem uma chance de 50% de receber o alelo anormal, o alelo azão do genitor afetado e, portanto, ser afetado, ser heterozigoto, azão, azinho. E uma chance de 50% de receber o alelo normal, azinho, e assim não ser afetado. Os critérios relacionados à herança autossômica dominante são: o fenótipo aparece em todas as gerações e toda pessoa afetada tem um genitor afetado. Então, eu não tenho salto de gerações, todas as gerações eu identifico indivíduos afetados pela doença. Qualquer filho de genitor afetado tem um risco de 50% de herdar o fenótipo.
Familiares fenotipicamente normais não transmitem o fenótipo para os seus filhos. Homens e mulheres têm a mesma probabilidade de transmitir o fenótipo aos filhos de ambos os sexos. São exemplos de herança autossômica dominante. A doença de Huntington, que é uma modificação, né, ou a presença de uma mutação no cromossomo 4, braço curto, locus 16.3, que gera uma atrofia do tecido nervoso cerebral e dos gânglios basais, né? É uma doença degenerativa crônica que não tem cura. Outro exemplo de doença autossômica dominante é a neurofibromatose de von Recklinghausen, que é a NF1, que é uma alteração no alelo 17, braço longo, região local, né, o locus 11.2, que altera a produção de neurofibronina, de uma proteína, e gera a formação desses pequenos tumores no tecido conjuntivo, no tecido epitelial, que aqui está representado de forma branda e aqui uma forma, né, de um paciente com sintomatologia mais grave. Tá? Distúrbios monogênicos ou herança autossômica recessiva. Então, os distúrbios autossômicos recessivos, eles expressam-se apenas em homozigotos, que, portanto, devem ter herdado um alelo mutante de cada genitor. A gente observa que 3 gerações representadas, onde só uma geração eu tenho a presença da homozigose para esse alelo recessivo. O risco dos filhos receberem um alelo recessivo de cada genitor e serem afetados é de 1/4, né? Porque eu tenho lá o casamento entre 2 heterozigotos. Do cruzamento entre esses 2 heterozigotos, eu tenho 1/4, 1 em 4 chances de ter a recessividade desses alelos. Eles podem ser transmitidos nas famílias por numerosas gerações, sem que jamais eles apareçam na forma homozigota, né? Como eu tenho só 1/4 de chance, eu posso ter os indivíduos carreando esse alelo sem gerar necessariamente alguém afetado. E a chance de acontecer, né, de ter a presença de uma doença recessiva, ela aumenta se os pais forem aparentados. Então, quando eu tenho um casamento consanguíneo, é comum aparecerem, ou é mais comum, é maior a chance, mais forte a evidência em favor da herança autossômica recessiva naquela doença, tá? Então, quando eu tenho um casamento consanguíneo, a chance dos 2 terem o alelo recessivo acaba sendo maior. Em relação aos critérios para herança autossômica recessiva, o fenótipo é encontrado tipicamente apenas na irmandade do probando e existe o salto de gerações. Eu posso ficar muitas gerações sem identificar aquela doença e identificar numa geração subsequente. O risco de recorrência para cada irmão do probando é de 1 em 4. Os pais do indivíduo afetado, em alguns casos, são consanguíneos, apresentam consanguinidade, e ambos os sexos têm a mesma probabilidade de serem afetados. Exemplos de doenças, né, ou de herança autossômica recessiva. O albinismo, que é observado em todas as espécies, inclusive na espécie humana, que é a redução ou a não produção
de melanina. E a fibrose cística, um outro exemplo clássico, quando a gente fala em herança autossômica recessiva, onde eu tenho uma alteração no canal transportador de cloro, que gera um espessamento da secreção e concentração do cloro no suor, e que vai dar origem a infecções respiratórias de repetição, disfunções hepáticas, pneumotórax, obstrução intestinal, atelectasia, peritonite, entre outras coisas. Deixo aqui para vocês, gente, alguns exercícios para que vocês resolvam relacionados ao que a gente viu nessa aula, né, a hereditariedade. 6 exercícios. E deixo também os meus contatos para dúvidas. Certo? Um abraço, até mais.